Fala, empreendedor, tudo jóia? Cara, eu tava com muita saudade aqui. Eu fiquei quase 2 meses aqui ausente do podcast. Sentiu falta? Bom, eu senti. É uma série de motivos. Mas o principal é que eu acabei ficando extremamente envolvido com a organização final do nosso primeiro encontro anual de clientes e alunos do Grupo Tomás, que aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto em Goiânia. Foi demais, foi muito legal. Olha, quem não foi, perdeu. Então faz o seguinte, espera só um pouquinho aí, que eu já vou voltar para te contar como é que foram esses 2 dias. Vou te fazer um resumo aqui das principais palestras que a gente teve lá. Aguarda só um pouquinho. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor, beleza? Então, cara, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso encontro, sobre o primeiro encontro de clientes e alunos do Grupo Tomás. Foi um evento aberto, né? Ou seja, não é exclusivamente para clientes e alunos. Tivemos 114 pessoas presentes, pessoas de 7 estados diferentes. Olha que legal, que honra, né? 7 estados do Brasil, né, estavam lá presentes. Tinha gente também do Chile e não apenas o palestrante, um dos palestrantes era do Chile. Então fiquei muito feliz com isso. Tivemos probleminhas de organização local e tal, mas isso a gente supera, né? Eu acho que a gente aprende com esses nossos errinhos. A próxima edição a gente já vai estar com isso melhorado e consertado e assim a gente avança sempre. Mas deixa eu resumir então para você um pouco como é que foi o nosso evento. Então a gente começou a sexta-feira de manhã com uma palestra minha. O nosso tema era estratégia para o próximo nível, né? Estratégias para o próximo nível. Então eu conversei sobre o que é esse próximo nível. O próximo nível é o próximo passo da excelência na direção do meu sonho. O que eu quero alcançar? Né? O que eu quero ter como minha visão de longo prazo? Então eu não preciso necessariamente sair correndo para fazer tudo que seria necessário para alcançar aquela visão. Isso geralmente na minha cabeça parece tanto que eu acabo nem fazendo. Então a proposta foi, olha, vamos usar este evento como um todo para você sair cheio de ideias para o seu próximo nível, para o próximo passo, para o próximo degrau rumo ao seu sonho. E para isso eu fiz uma dinâmica interessante. Todo mundo ganhou uma caixinha com papeizinhos e cada ideia que as pessoas iam tendo ali, né, ao longo de todo o evento, dos 2 dias, escrevia aquela ideia num papelzinho, dobrava e colocava dentro dessa caixinha. Então, teve gente que literalmente saiu com a caixinha que nem fechava mais de tantas ideias que tiveram. Foi muito legal. Então, a gente já começou com a dinâmica da caixinha para você ir gravando as suas ideias, seus insights ali dentro. Então, depois disso, né, com essa provocação de se a pessoa tá indo na direção do seu sonho ou não, né? Logo depois disso veio a palestra do Felipe Dias, que é o consultor que trabalha com a gente na Tomás, e ele foi falar sobre os indicadores Tomás Brasil 2019. Esses indicadores é um material que a Tomás publica todo ano, no mês de janeiro, finalzinho de janeiro geralmente, com os números da odontologia do ano anterior, né? Então essa edição 2019 é porque são os números de 2018. Enfim, então ele fez um resumo desses números, né, do último material que a gente publicou em janeiro deste ano. Ele então contou para a plateia lá vários desses números e fez uma discussão em cima, foi muito legal também. Ainda tinha muita gente que não conhecia esse material, né? Aliás, se você quiser esse material, você pega ele gratuitamente no site da Tomás, né? Então lembra que é tomasmkt.com.br. Você tem acesso a esse material gratuito, um PDF, é só entrar lá e baixar. Aliás, você pode baixar também o do ano anterior. Em seguida veio uma outra palestra do oftalmologista, Dr. Alexandre Shatter Taleb. A palestra dele era A Saúde no Mundo da Tecnologia. Foi muito interessante. Eu particularmente fiquei bastante encantado com o quanto ele falou para a gente a respeito de telemedicina e da tecnologia aplicada à saúde. Mas acho que o que chamou mais a atenção das pessoas, pelo menos que a gente conversou depois, né, com a plateia lá, é o que ele falou, que a tendência é muito grande de ter a personalização da saúde e a passagem, digamos assim, da responsabilidade, hoje em dia, da saúde, ser do indivíduo. Então, cada um fica responsável pela sua saúde,
Parece meio óbvio, mas era muito assim, dizia ele, né? Que era muito, as pessoas tinham um problema de saúde, ele vai no médico e o médico resolve. É o médico que diz o que eu tenho que fazer, é o médico que fala que é para eu mudar de comportamento. E agora não, a gente está mudando isso, né? Então o mundo está mudando, a responsabilidade está indo para o indivíduo e a tecnologia está indo nessa direção e na personalização, com equipamentos, com wearables, né? Coisa que você usa no próprio corpo, já fica te dando indicadores de saúde para você mesmo ir acompanhando de um modo geral. Então, ele falou muita coisa interessante, mas eu acho que isso foi um dos destaques importantes ali, né? Obviamente falou muito mais coisa, muito mais legal, mas estou resumindo aqui. Bom, depois veio um amigo, né, o advogado Limark Kamaroff do Rio de Janeiro, e era evitando o processo na atividade profissional. E eu vou dizer que o resumo da palestra dele, aliás, a palestra dele é sensacional, né? É muito divertida, inclusive, apesar de um assunto tão árido. E ele dizia que, basicamente, o meu resumo é que o sistema judiciário do Brasil é muito confuso, a forma como ele julga, o trâmite normal nem sempre é seguido, o que é supostamente jurisprudência nem sempre é seguido e fica por isso mesmo, ou seja, é bem confuso. Então, a melhor forma de se evitar processos, e aí ele foi muito claro ao explicar e chegar a essa conclusão, é ter um excelente relacionamento profissional-paciente. Então, essa é a super grande dica e o resumo final. Mas é muito legal, se tiver a oportunidade de ainda ver essa palestra, vale a pena. Bom, aí depois tivemos uma palestra com o Dr. Alberto Condé, um dentista de Goiânia mesmo. Ele já foi nosso aluno, foi cliente de consultoria, hoje um amigo pessoal. É o facilitador, né, o líder de um grupo do GC, um grupo de estudos consultório empresa que acontece em Goiânia. Então, o Alberto veio falar sobre a importância de se fazer gestão com números. E o que é esse negócio de fazer gestão com números? Né? É que não tem mesmo. Ou seja, se eu quero fazer gestão, eu preciso estar com números, eu preciso ter métricas do como que eu estou hoje, aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer para isso. Mas se eu não tenho números, eu estou só chutando. Eu tenho só impressões, eu tenho boas ideias, boas intenções, mas eu não consigo avançar de uma forma concreta, eu não consigo trabalhar de uma forma decisiva na direção dos meus projetos, dos meus sonhos, se eu não tenho números. E é isso exatamente o que a gente vem dizendo ao longo desses anos. E foi muito legal a palestra dele também. Depois, outro colega, o Eduardo Picanso, do Rio de Janeiro, ele veio falar sobre a importância de se ter um software, né? A palestra dele é Ferramentas de Gestão ERP. ERP são softwares de gestão que a gente tem em consultório. Então ele falou sobre as principais funcionalidades que um software precisa ter, elencou várias delas, foi muito interessante. E aí demonstrou também um pouco do software de um sistema que ele está lançando chamado Self Manager. É um sistema para odontologia. É um sistema muito legal mesmo. Ainda não está 100% pronto, mas em breve estará. E lá ele presenteou toda a plateia, todo mundo que esteve presente, com um pré-cadastro. E nesse pré-cadastro vai dar um desconto importante lá para quem quiser fazer esse pré-cadastro agora. Na hora que o sistema tiver liberado, essas pessoas vão poder ter um preço bem legal, quem quiser. Enfim, foi bem legal também a demonstração dele, o pessoal ficou muito impressionado com o sistema dele. A outra palestra em seguida foi da Juliana. Juliana muita gente conhece, né, consultora da nossa equipe, Juliana Paim, e a palestra dela foi sobre criatividade em clínicas médico-odontológicas. Fora da caixa é o nome da palestra. Então, ela fez um link com a minha primeira palestra da caixinha lá, e fez as pessoas refletirem a respeito de um filme que elas gostam, de um livro que leram que chamou atenção e de uma música predileta, e como extrair destes temas que aparentemente não tem nada a ver, como extrair informações interessantes para gerar com criatividade uma experiência memorável para o paciente, para o cliente, para os acompanhantes, enfim. Então foi muito legal, foi provocador pra caramba. Foi a palestra mais longa, né? Foi aquela que a gente deu mais tempo, né? Então era a palestrante que tinha mais tempo de todo mundo. Então foi uma dinâmica muito interessante, as pessoas gostaram bastante da interação. E alguns momentos depois ela também voltou ao palco para fazer uma reprovocação a respeito disso, né? Então dessas ideias, esses insights que eu provoquei lá com a caixinha, ela continuou nesta pegada também. Bom, depois nós temos uma outra palestra sobre crowdfunding. Já ouviu falar isso? Então, foi o Roberto Kleber, meu amigo famoso conhecido como 1010. O Kleber também foi um
foi um aluno nosso, né, hoje amigo também, cliente também, lá de Brasília. E na época que ele estava terminando o seu MBA comigo, eu provoquei ele a fazer um TCC sobre um tema que não tem nada escrito, né, que é o crowdfunding. Crowdfunding é uma espécie de vaquinha, entre aspas, uma vaquinha digital, onde você utiliza um financiamento coletivo para alcançar um objetivo, né? É muito utilizado para produções artísticas, prioritariamente, mas não só para isso, obviamente. E ele fez o TCC dele sobre isso, ficou muito legal, e mais do que isso, ele deu um passo além e efetivamente usou o crowdfunding para montar a clínica dele. Então ele fez o crowdfunding, arrecadou o dinheiro e montou uma clínica nova top lá em Brasília. Então ele usou o sistema, então ele foi mostrar um pouco como é que foi isso. Foi a primeira palestra da vida do Kleber, né? Então foi muito interessante, ele contou isso para todo mundo. Eu estou um pouco nervoso aqui porque é a minha primeira palestra, mas deu conta do recado e falou e apresentou a ideia do que era crowdfunding. Eu acho que certamente provocou muita gente a pensar no assunto. Depois veio a palestra da Diana Visconti. A Diana é a pessoa que ficou 3 dias comigo, né, na sede da Babel Team, que é a empresa dela, onde ela trabalha, e ficamos lá montando toda a lógica do sistema do Infusionsoft. Infusionsoft é um sistema de CRM, né, de relacionamento com o cliente, que ajuda no processo do funil de vendas. Acho que você deve saber o que é isso, se não sabe, tem outros episódios que a gente conversa sobre isso. Então a palestra dela foi sobre marketing automatizado no consultório. Nós desenvolvemos esse projeto, então ela foi falar o que é marketing automatizado, como é que isso funciona e demonstrou um pouquinho, né, da lógica que é utilizada na base, inclusive ali do Infusionsoft. Automatização de marketing significa você colocar que as coisas são linkadas. Por exemplo, um paciente entra em contato com você, você registra aquela informação daquela pessoa e ele começa a receber e-mails, WhatsApp, SMS, seja o que for, numa sequência pré-determinada, com intervalos pré-determinados, todo o texto personalizado e ainda vai podendo o texto ser automatizado também, dependendo da resposta que a pessoa dá, se for o caso. Ou seja, o nível de automação do relacionamento com o cliente é impressionante. Então, a gente saiu de lá assim, bem impactado, né? As pessoas que estavam assistindo, para ver tudo que é possível fazer com isso. Eu já tinha visto, né? Já sabia, e montei, então, com ela, em parceria, com a empresa dela, com a Babel Team, um formato para quem quiser usar eventualmente o Infusionsoft, que também tem condição especial para cliente da Tomasa. Bom, a outra palestra depois foi do Lívio Camargo. O Lívio também, um colega que também foi aluno do MBA, também foi cliente nosso. E o Lívio veio contar o que é mudar o mindset, o que é mudar a cabeça, né? Porque o Lívio é um dos exemplos de tantas outras pessoas que estão, mesmo tendo ali aula, mesmo tendo consultoria, vai fazendo as coisas, vai tendo resultado, mas parece que em um determinado momento é que o botão liga. Você entende essa metáfora? Em um determinado momento, fala, nossa, agora eu comecei a entender que gestão se faz com números, eu entendi causa e consequência das coisas, parece que as coisas vão ficando mais claras. E aí o mindset, você sai de ser uma pessoa muito operacional, o mindset, não estou falando necessariamente a prática, mas você deixa de ser aquela pessoa que só consegue enxergar a prática clínica, só consegue enxergar procedimentos, só consegue enxergar coisas clínicas para fazer, e você começa a mudar seu mindset para ter um mindset de um empresário, para entender a importância de gerar lucro de modo ético, a importância de construir uma equipe coesa. E foi sobre isso que ele foi falar. Ele falou sobre como isso foi para ele e ensinou todo mundo a importância de você ter um mindset ativo, né? Um mindset não fixo, como ele explicou para todo mundo lá. Então, um mindset mais arrojado. Foi muito legal a palestra dele, foi bem provocadora também. E a última palestra do primeiro dia, e olha que eu estou no primeiro dia só ainda, né? Foi de um amigo, um colega chileno, Edmundo Gonçalves. O Edmundo falou como ter o consultório 100% organizado. Então ele passou um pouco de tudo. Ele deu uma geral, né, sobre o que é necessário fazer para você ter o consultório 100% organizado. Então, obviamente, está falando de gestão de pessoas, ele falou de números, né, de indicadores, ele falou da importância de você ter uma comunicação e um marketing feito de uma forma consistente e não ir no oba-oba. Ele falou coisas bastante interessantes, mas eu acho que os principais pontos ali seriam uma equipe coesa, um planejamento estratégico bem feito, né, e a organização
todinha do consultório interna sendo feito, tudo com métricas, tudo bem organizado. Ao final do primeiro dia, teve duas coisas então interessantes. A gente fez a premiação do Almirante. O que é o Almirante? O Almirante é um jogo, é uma brincadeira que a gente faz com os nossos alunos do Pleno. Pleno é o nosso curso online de gestão, meu e do Henrique Taniguchi. Então, as primeiras pessoas que alcançaram o objetivo máximo do jogo, ou seja, que fizeram as 80 ações e comprovaram para a gente que implantaram isso, as duas primeiras pessoas subiram ao palco e foram receber seu prêmio, sua condecoração de almirante lá, para uma homenagem pública. Foi bem legal também, né? Saber que a gente tem as primeiras pessoas já assim. E a outra coisa que aconteceu no final do dia foi o lançamento do meu livro novo, o Insights. Insights, né? Que é Ideias de Gestão e Marketing para o Consultório Empresa. Esse meu novo livro, que foi lançado então ali à noite do dia 30 de agosto, agora já está à venda. Então, em algumas livrarias já vai começar a ser distribuído, já está começando a ser distribuído, e isso já pode ser comprado no nosso site, no site da empresa da tomasmkt.com.br. Isso foi só o primeiro dia. No segundo dia, que foi o sábado, abrimos o dia com a palestra do Maurício Querido, um colega Querido é o sobrenome dele, ele é querido também, mas é o sobrenome, de São Paulo, que montou um projeto, foi cliente nosso também, e montou um projeto muito interessante de coworking em saúde. Então ele começou com um coworking, transformando a clínica dele num espaço onde as pessoas podiam fazer locação de tempo, e até aí numa grande novidade, mas aí ele evoluiu essa ideia, transformou isso num grande aplicativo, numa plataforma, numa espécie de Airbnb. Acho que você conhece o Airbnb, espero, se não conhece, dá uma pesquisada aí, mas ele fez uma espécie de Airbnb para a área da saúde, um projeto sensacional. Então ele foi demonstrar para as pessoas, contar para as pessoas como é que foi isso, o que significa, e principalmente mostrar qual seria a vantagem de você ter um possível trabalho dentro de um coworking, para quem vale a pena. Então foi bem legal também. Em seguida voltou Felipe Dias, que trabalha com a gente, o nosso consultor daqui da equipe, para falar sobre o novo marketing, o marketing 3.0, como é chamado. O marketing 3.0 é aquele que considera também e prioritariamente a relação da empresa com a comunidade, com a sociedade. Então ela é mais sustentável, ela fala de responsabilidade social, é a empresa saindo das quatro paredes e fazendo diferença no mundo, né? Então na comunidade local e tal. Então foi muito interessante a abordagem de marketing que o Felipe trouxe ali para todo mundo também. Depois veio uma das palestras que foi o xodó do evento. Dr. Marcos Souza, oftalmologista de Inhumas, no interior de Goiás, foi aluno nosso do MBA. E a partir das aulas do nosso MBA, ele foi ficando empolgado com isso, ele foi se estimulando e conversando sempre comigo, ele foi construindo então um projeto para ele. Ele foi aplicando. Sabe aquele aluno que aplica a aula? Porque tem aluno que assim, vai na aula e fala, uau, essa aula foi demais. Mas passa um mês ou dois e você fala, você implantou aquilo que você aprendeu? Não. Então, o Marcos não. O Marcos ele ia estudando, ia para a aula e foi aplicando, foi construindo um projeto. E ele montou o que é chamado de consultório de mergulho. E eu pedi para ele então apresentar para as pessoas isso, né? O que é esse consultório de mergulho? Então, o consultório dele é um submarino hoje, é uma experiência. A criança, ele só atende criança. A criança que vai lá não tem uma consulta, tem um mergulho, é uma aventura. Então, cada detalhe que ele cuidou é impressionante. Então ele mostrou isso para todo mundo e ao final da sua palestra, para você ter uma ideia do que você perdeu, ele foi aplaudido pelas 115 pessoas ali na plateia, foi aplaudido em pé. Então, parabéns Marcão, foi show de bola, o seu sucesso é muito legal. Eu até, a hora que fui falar com ele no final, me emocionei um pouco naquele sentimento do... Sabe o pai, quando vê um filho, fica orgulhoso do filho? Eu cheguei até a me emocionar um pouco ali, ao conversar com ele, falar, olha Marcão, parabéns, você é o cara, né? Muito bom então. A palestra em seguida, que fechou essa parte da manhã do sábado, foi do Henrique Taniguchi, meu parceiro, meu sócio do curso Pleno, do curso online Pleno Odontologia. O Henrique também foi meu cliente, meu aluno, foi aluno 2 vezes de 2 cursos diferentes e, enfim, um grande amigo hoje, né? Um parceiro, meu irmão. E o Henrique falou sobre um dos temas que eu acho que ele é um cara que mais domina isso que eu conheço aí. O tema dele foi criando equipes, eu até enrosquei aqui, olha, criando equipes de alta performance.
Então, o que é ter uma equipe de alta performance? É aquela equipe que te ajuda a alcançar seus objetivos, né? Como é que é isso? Como é que eu monto isso? Então isso tem a ver com a cultura que a empresa, que a sua clínica vai gerar, tem a ver com a forma como você seleciona as pessoas, tem a ver com a forma como você age no dia a dia. Cara, é complexo, né? Cheio de coisas. E ele então ele abordou isso de uma forma assim leve e sensacional, na minha opinião. Foi muito, muito boa mesmo. Acho que deu ali vários insights, né? Até eu, enquanto estava assistindo a palestra dele, fui fazendo as minhas anotaçõezinhas nos papeizinhos aqui de ideias que eu fui tendo para melhorar, inclusive, com a minha própria equipe. Então, muito bom. Henrique, show de bola. Depois, a gente teve a palestra da Samara Valêncio. A Samara é uma colega de Cuiabá, Mato Grosso, que tem se desenvolvido muito na formação de ASB, TSB, biossegurança, fez odontologia legal também agora, auditoria técnica. Ela está com um nível muito específico de atuação. Eu admiro muito a Samara e pedi para ela então contar para as pessoas, fala sobre ferramentas de gestão de qualidade em saúde. Então ela falou sobre certificações, falou sobre o processo todo ali das ferramentas de gestão, falou um pouquinho de biossegurança, que é também a área dela, né? E foi muito legal também. Eu acho que ali muita gente começou a ficar preocupada com as coisas erradas que estava fazendo até então. E muita gente conversou comigo e falou, puxa vida, aquela palestra me fez perceber coisas que eu preciso consertar aqui, né? Ou oportunidades novas. Depois veio a palestra da Carolzinha, Carol Trindade. A Carol também foi nossa aluna na turma que a gente fez em Brasília. E a Carol é uma figura, é uma pessoa que eu gosto muito, a gente tem um carinho muito especial por ela. E a Carol tem um trabalho humano muito legal em capacitar a equipe e fazer com que a equipe se una a ela em projetos. E particularmente, eu gosto muito do trabalho que ela tem feito em formação ou em capacitação de pessoas para serem gerentes de clínica. Porque o que falta para a gente é ter alguém, não é verdade? Pensa bem, é aquela pessoa que te ajuda ali de alguma forma na gestão, né? E não só em coisas operacionais. Então, a palestra da Carol foi essa, né? A importância de se ter um gerente no consultório. Então, ela foi falar o caso dela, como é que ela mesma começou com relação a isso, a diferença que fez na vida dela, da clínica dela, ela ter a gerente. Ela se tornou gerente de outras clínicas, inclusive, né? Da clínica da mãe dela originalmente. E foi muito interessante provar para as pessoas, de certa forma, né? O salto que a gente consegue ao ter a coragem, digamos assim, de contratar ali um gerente para o nosso consultório para trabalhar com a gente. O quanto isso dá de alívio ao profissional, né, porque ele pode delegar essas funções todas, e quanto essa pessoa faz as atividades gerenciais melhor que nós, né, melhor que nós profissionais da saúde normais. Enfim, foi bem bacana também. Outra palestra interessante que veio depois foi a do outro amigão meu de São Paulo aqui, Eduardo Achoa. Eduardo é um dos caras que eu acho que mais entende de finanças, principalmente finanças pessoais, né? Ele entende de finanças em geral, de investimento, é um cara que eu já tenho parceria com ele há muitos anos e eu acho o trabalho dele muito sério, muito diferenciado. Então ele foi falar sobre princípios para uma vida financeira saudável. Ele falou assim, tá, o que significa você se aposentar de uma forma saudável? Né? Então, e o resumo disso é você poder ter liberdade. O resumo é se aposentar de uma forma bacana, é você poder trabalhar se quiser, quando quiser. Então, como é que eu vou me preparar para isso? O que eu posso fazer? Um resumo importante também do que ele falou ali foi: vamos aprender a ficar livres de bancos. Então, ele deu dicas importantíssimas com relação a isso também. Foi, na minha opinião, muito, muito legal. Logo em seguida, a gente fez uma mesa redonda, e aí o próprio Eduardo Achoa voltou, o Dr. Alexandre Chater-Taleb, né, o oftalmologista, também voltou, veio também o Limar, que voltou, né, o advogado, o Dr. Yuri Castro, que é um dos diretores, inclusive, da Fazan, também veio falar. Então, cada um deles falou um pouquinho, fez uma abertura sobre temas das suas principais áreas, né? E em seguida a gente começou um bate-papo ali, uma mesa redonda, um bate-bola que eu amei. Pena que o tempo foi proporcionalmente curto, porque a gente sentiu lá que podia ter muito mais.
Até a plateia falou depois, poxa, eu queria estar fazendo perguntas aqui e tal, e a gente acabou tendo um tempo proporcionalmente curto. Isso a gente aprendeu para o próximo, certamente vai ser maior. Mas enfim, o debate foi muito legal, gente, mas muito legal mesmo. A discussão foi sobre o que vem pela frente, o que está acontecendo, quais são as tendências, o que a gente enxerga que está vendo. E eu achei legal porque todo mundo, a mesa toda que estava lá, né, eu e os outros 4 participantes, todo mundo demonstrou que existe um otimismo com relação ao mercado, à situação que o Brasil está nesse momento. O Brasil está bem? Não, mas nós estamos com um otimismo muito grande das coisas que vêm pela frente, né? O Brasil está se encaixando. Então todo mundo de alguma forma colocou pontos importantes ali desse otimismo, mas também mostrando o que nós precisamos e podemos fazer a partir de agora para alcançar este resultado. Em seguida teve uma palestra com o Alexandre Trajano. Alexandre Trajano muita gente que já conhece. Ele é um dos donos da Welcome Media, uma empresa parceira nossa, e ele falou sobre TV corporativas e mídias alternativas. Então, ou seja, saindo da lógica do apenas redes sociais, que mais a gente pode fazer? Então, um dos focos que eu pedi para ele falar, e ele apresentou isso de uma forma brilhante, foi sobre a mídia indoor, né, chamada TV corporativa e outras mídias, e quanto isso pode se encaixar na estratégia que a gente tem na clínica. Então foi muito legal. Eu vi também, esse foi um dos outros momentos que eu vi muita gente preenchendo o papelzinho ali, colocando o papel na caixinha, com várias ideias, vários insights novos acontecendo. E eu emendei a palestra dele com mais uma palestra minha. Dessa vez eu fui falar sobre um assunto que eu já falei no podcast. Ouve, que você procura aí, que você tem aqui no podcast, a minha palestra lá de uma forma bem detalhada, né? Que eu falei sobre como estruturar, né, e montar um cronograma de postagem em redes sociais. O que devemos postar em redes sociais quando é para usar isso? Então mostrei aquele cronograma anual que eu já tinha proposto aqui no outro podcast, falei detalhes sobre isso, mostrei os porquês daquelas coisas, então fui um pouco mais profundo do que no podcast, né, em alguns desses detalhes. E ao final disso fiz uma novidade, contei para todo mundo que o Grupo Tomás agora tem mais uma empresa, e a nossa empresa nova chama Doctor. Doctor, que é comunicação em saúde. A Doctor é uma agência de propaganda, uma agência de comunicação, uma agência de... Você quer montar uma estratégia o pessoal chama de estratégia de marketing, né? Tudo que eu vou fazer para comunicar online ou offline. Então, nós montamos uma agência e a agência foi aberta oficialmente, então, ali no dia 31 de agosto, tá? Isso aí, foi bem legal também. Depois, para a gente encerrar, uma palestra com a doutora Ionara Rabelo, que é uma psicóloga que trabalha com Médicos Sem Fronteiras. Eu, particularmente, fiquei impactadíssimo com o que ela contou. A Tomás tem uma parceria com a organização Médicos Sem Fronteiras, que se você não conhece, você precisa conhecer. São pessoas assim fora do normal, médicos e profissionais de saúde que vão a campo, que vão a lugares assim absurdos, né, inimagináveis, e vão ajudar pessoas com dificuldades. Então, uma organização que eu tiro o chapéu, e nós aqui na Tomás, Gestão e Marketing, a gente já tem o Médicos Sem Fronteiras como uma empresa que a gente apoia, né, oficialmente. Então, por exemplo, a gente tem até contratual, só para te contar aqui para você entender, quando você faz o curso com a gente que chama Consultório Empresa, tem um percentual desse curso que já vai, por contrato mesmo, já vai para Médicos Sem Fronteiras, né? Enfim, então a gente pediu para eles apresentarem alguma coisa e a Ionara Rabelo, que veio com a gente, veio contar como é que a situação dramática que essas pessoas vivem em situações de crise, quando tem tsunami, quando tem terremoto, enfim, aquelas catástrofes que acontecem naturais geralmente, às vezes genocídios, ou seja, não tão natural assim. E aí a equipe do Médicos Sem Fronteiras vai lá para ajudar, e a parte dela é segurar emocionalmente, vamos chamar assim, ou dar um apoio emocional para os líderes ou formadores de opinião de alguma forma daquela comunidade, para que eles aguentem o tranco daquele momento de dor, né? Então eu achei sensacional, de verdade, para mim foi um momento marcante, né? E teve em seguida a participação do amigo do Rafa Santa Cruz. O Rafa é um mágico, é um ator, é um palhaço no sentido artístico da coisa, e ele tem feito um trabalho também com hospitais. E nós dois juntos montamos um curso de marketing, de mágica, ensinando mágica. Não sei se você sabe, mas eu tenho como hobby fazer mágica também.
Eu sou mágico amador e faço parte de um grupo chamado Mágicos Solidários. Então eu faço mágica em hospitais e coisa assim. E o Rafa também está nessa pegada. E ele é de Caruaru, né, em Pernambuco, com aquele sotaque gostoso, né, de pernambucano dele. Ele veio então fazer a palestra Jaleco Mágico, né, o lúdico reumanizando a saúde. Então ele se transformou no palco, fez mágica e contou um pouquinho desse trabalho e da vida dele, né? Então foi bem interessante também. E, aliás, já fica aqui o convite, em breve o primeiro curso nosso de mágica para médicos e profissionais de saúde vai estar aí sendo divulgado. A gente já acertou a data, a gente está vendo os últimos detalhezinhos aqui para começar a divulgar a primeira turma oficial deste nosso curso. E finalizamos com uma experiência, uma degustação da Global Leadership Summit. Já ouviu falar? Se não ouviu, precisa. O Summit, como é chamado, né? Ele é um evento muito legal, gente, mas é muito legal. Ele acontece uma vez por ano em Chicago. São várias palestras também sobre liderança. Geralmente a ideia é o líder cristão no mundo fazendo a diferença. Esse é o tema, esse é o objetivo dessa conferência, né, que acontece em Chicago. E aí, lá para 4, 5 mil pessoas, que aliás aconteceu mês passado, oficialmente lá em Chicago, ela é filmada, inteirinha filmada, e aí ela é dublada para diversos idiomas. Então, alguns lugares pelo Brasil, eu já fiz parte disso, fazem o evento local, só que ele é inteirinho apresentado pelos vídeos com interação humana, ou seja, com as pessoas locais, dos organizadores locais, interagindo com o que está na tela das palestras gravadas e parte acontecendo ao vivo. Até música ao vivo tem, é muito demais. Enfim, então eu pedi autorização para eles, né, para fazer uma demonstração disso, porque eu queria passar para todo mundo uma palestra que eu vi da doutora, difícil o nome dela, Nthamseng Legoet. Essa doutora montou uma rede de clínicas na África, então ela conta nessa palestra dela, que chama O Difícil Trabalho de Impulsionar a Visão, a palestra dela. Como é que ela fez, os erros que ela cometeu com relação a isso, como é que é montar uma clínica que não tem fins lucrativos, mas tem que dar lucro, e ela fala que esse foi o primeiro erro, que ela não tinha entendido, que não ter finalidade de lucro não significa que a empresa, que a clínica que ela montou lá, a rede, não precisa dar lucro, porque se ela não dá lucro, ela não se subsiste, né? Ela não se mantém. Então foi uma palestra muito legal, por vídeo, mas muito legal. E em seguida, né, depois disso, tem algumas perguntas que a gente faz para que as pessoas possam debater a respeito e aprofundar no que aprenderam ali com o vídeo. Bom, foi isso. Aí depois do encerramento fiz uma homenagem para Andréa Silva, a pessoa Andréa Cândido, que sempre nos ajudou ali no MBA, né? Fiz uma homenagem pessoal a ela. Bom, gente, esse foi um resumo do resumo, né? E olha que tá longo, hein? Esse nosso episódio aqui vai ser um dos mais longos aqui, tem já meia hora já de episódio. Mas eu queria que você pudesse ter oportunidade, pelo menos, né, de entender como é que foi o nosso encontro. Já marcamos o próximo, anota aí na sua agenda, dias 18 e 19 de setembro de 2020, né? 2020, que é do ano que vem, em São Paulo. Qual exatamente o lugar ainda não está 100% fechado, qual programa não está 100% fechado, mas anota aí na sua agenda. 18 e 19, uma sexta e sábado de setembro de 2020, você tem um compromisso com a gente então já aqui. Em breve a gente já vai colocar nos nossos sites as informações de inscrição, porque quanto mais cedo fizer a inscrição, muito mais barato vai ficar, muito mais barato mesmo, e outras vantagens e benefícios. O site do encontro é encontrotomás.com e você, agora essa semana que vem, eu acho que a gente já vai colocar lá as imagens, clipes que a gente fez, fotos que a gente fez do evento, enfim, você já vai poder ver muita coisa por lá e vem alguns desdobramentos interessantes a partir disso também. É isso, espero que você tenha tido com essa minha fala aqui uma visão geral e que, ainda que você não tenha ido, não esteja presente, mas talvez que essa minha fala aqui, que esse resumo que eu fiz aqui também possa ter servido para você ter algumas ideias, alguns insights e quem sabe aproveitar e melhorar aí a sua gestão, tá? Então você conta sempre com a minha torcida, você sabe disso, a gente vai se encontrando por aqui em outros episódios. Então, boa semana para você, forte abraço e até a próxima.